Olá, queridos, eu sou Alice Dias Lopes e iniciaremos aqui uma apresentação no primeiro congresso online de nutrição comportamental e práticas integrativas. É um prazer estar com vocês aqui abordando um tema muito interessante, não é? O estresse emocional e a compulsão alimentar. Nós vamos falar um pouquinho dessa condição que afeta milhares de pessoas em todo o mundo e vamos perceber a partir do universo das ferramentas de Access Consciousness como podemos ter mais facilidade com essa temática, como podemos olhar para esse momento em que nós às vezes nos acometemos ou outras pessoas à nossa volta e como podemos contribuir para que sair dessa condição seja leve, rápido e o menos impactante possível, ok? Então sejam todos muito bem-vindos e ao final deixo o meu contato para que vocês possam compartilhar informações, para que possamos falar mais a respeito disso. Deixo aí a possibilidade de termos esse canal de comunicação aberto para outras possibilidades, ok? Então vamos lá. Nutrição complementar e saúde integrativa. Estresse emocional e compulsão alimentar, um olhar a partir das ferramentas de Access Consciousness. Bom, como comentamos, o estresse, ele advém de várias situações aí do nosso dia a dia. Quais foram os momentos em que nós não nos vimos em situação de estresse? Seja em relação a questões voltadas ao nosso ambiente de trabalho, situações familiares, dúvidas, preocupações. São várias as situações aí que permitem que geremos o desequilíbrio em nosso organismo e, em consequência disso, nós fiquemos em estado de alerta, em estado de alarme, né? Esse alarme, ele vai gerar aí um esgotamento físico, emocional, vai desencadear ainda mais o medo, a preocupação, e é como se nós entrássemos num looping, onde cada vez mais nós somos impelidos a essa situação de estresse. Interessante observar que toda vez que nós estamos nesse processo, começam a se desencadear diversas alterações físicas, químicas, emocionais em nosso organismo e em nossa mente. E, em consequência disso, não é, nós disparamos situações que fogem ao nosso controle. Quem nunca se viu numa situação de uma força inesperada que aconteceu durante um pico de estresse? Não é? Quem nunca se viu ter o corpo desligar completamente durante uma situação de estresse? Ou outras válvulas, como a raiva, a compulsão, são os vários elementos que estão presentes aí e que fazem com que o nosso corpo se altere e se desequilibre completamente. Começamos aí uma luta interna para que o nosso corpo possa ser levado a uma situação de como eu lido com isso? Como eu reequilibro o meu organismo novamente diante dessa situação? E é interessante observar que nós somos levados a esse espaço e muitas vezes outras situações acabam alimentando ainda mais esse pico de estresse. É como se nós tivéssemos assim uma situação que estivesse ali e posteriormente nós vamos complementando esse pico de estresse com outras situações que vão se agravando ainda mais. Tudo isso vai culminando no quê? No desequilíbrio do nosso corpo e da nossa mente, que vai sendo traduzido de diversas formas. O adoecimento, o envelhecimento precoce, a perda de autoestima e a modificação, muitas vezes até indo para questões de isolamento social. Quem nunca se fechou durante picos de estresse, desejando aí estar longe de tudo e de todos? Diante dessas situações, o que nós podemos aí estar direcionando de forma diferente? De uma maneira geral, o que nós fazemos? Nós vamos consultar um médico. Bom, de repente ele pode ter algum medicamento, alguma situação que possa direcionar para que eu saia dessa situação. Pois bem, vamos até o médico, solicitamos a ele que nos auxilie nesse processo.
Ocorre que muitas vezes o desequilíbrio ele se inicia energeticamente. E os resultados dos exames, né, depois de uma solicitação aí aos médicos, muitas vezes aparecem e não detectam nenhum tipo de anomalia. Por quê? Porque esses desequilíbrios acontecem num primeiro momento no plano energético. E sendo o desequilíbrio no plano energético, os nossos equipamentos, a nossa medicina tradicional não está aí desenhada para identificar desequilíbrios energéticos. E o que o médico vai nos dizer? Não foi encontrado nada em seus exames. Os seus exames estão normais. Porém, nós percebemos a partir do nosso saber que existe alguma coisa que está fora do local. Não é? Então, como lidar com todas essas situações? Como nos direcionarmos para que esses picos de estresse não nos levem a situações ainda mais delicadas? Porque o que geralmente acaba acontecendo? Né? O estresse ele vai nos levar para o que chamamos em Access de implantes distratores. O medo, a dúvida, a raiva, a acusação, a vergonha, a tristeza, todos esses elementos vão se combinando e vão fortalecendo a questão do estresse, nos levando cada vez mais a nos mergulharmos naquilo que nós criamos como um problema, naquilo que nós estamos alimentando e fortalecendo como um problema em nossas vidas e fazendo com que estejamos cada vez mais afastados do nosso verdadeiro eu, né? Nós buscamos, a partir desse momento, diversas válvulas de escape. Uma delas é a compulsão. A compulsão, ela se desencadeia de diversas formas. Compulsão alimentar, medicamentosa, por bebidas, compulsão por sexo, por limpeza e uma infinidade de outras situações que resultam desse desequilíbrio energético e da busca por uma válvula de escape, para que nós possamos nos reequilibrar novamente. Então, como seria nós começarmos a observar isso, não mais buscando uma válvula de escape, mas buscando olhar para a questão de uma forma a permitir que possamos encará-la de frente e perguntar, ok, o que eu posso ser e fazer de diferente para mudar tudo isso? Porque o desequilíbrio energético ele vai se potencializando até ele se instalar no nosso corpo físico. E a instalação no nosso corpo físico, ela vai degenerando célula por célula do nosso corpo. Ela vai trazendo cada vez mais conflitos internos, cada vez mais conflitos emocionais, até um espaço onde nós olhamos e não nos encontramos mais diante de toda a teia de situações que estão nos prendendo ali. A raiva vai se potencializando cada vez mais, o afastamento social cada vez mais, a incompreensão de tudo o que está à nossa volta, e aí nós começamos a desistir de diversas situações que antes faziam parte do nosso cotidiano. Por quê? Porque o nosso julgamento não permite mais que possamos distinguir quais ações estamos tomando que estão nos levando para o espaço desse isolamento. Então, como seria olhar para esse desequilíbrio e começarmos a ouvir o nosso corpo? O nosso corpo é um grande mecanismo de comunicação. Ocorre que muitas vezes nós não estamos habituados a olhar para ele com esse olhar de corpo. O que você está tentando me mostrar ou me dizer com essa dor, com essa sensação? Então, é começar a olhar para todos esses momentos onde nós estamos convidando a dor, convidando sofrimento, convidando intensidade e perceber o que está por trás daquilo. O nosso corpo ele está manifestando de uma forma suave, que vai se intensificando momento a momento. E nós vamos nos impulsionando dentro desse sistema e nos trancafiando dentro de nossas próprias escolhas. É muito diferente pensar, mas como eu posso estar escolhendo a dor? Né? Através das nossas escolhas, através das várias situações do nosso dia a dia, nós podemos olhar para ela, percebendo o que está ali e como nós podemos mudar, ou nós podemos levar a intensidade para aquela situação e torná-la cada vez maior. Tão maior que às vezes nós olhamos e já não nos enxergamos capazes de modificá-la.
Percebe? Muitas vezes nós começamos ali com um pequeno desconforto, que é o que aparece em nosso corpo, né? Uma pequena situação. E aí nós simplesmente ignoramos. Se nós começarmos a olhar e estarmos em comunhão com o corpo, o que você está tentando me mostrar com essa situação? O que está presente nesse início de intensidade aqui que eu não estou percebendo? Qual alimento você requer para mudar isso? Você requer algum tratamento específico? Você requer que eu consulte alguém que possa nos trazer leveza para lidar com essa situação? Então é perceber que comunhão eu posso estabelecer com o meu corpo para mudar esse cenário onde nós estamos funcionando a partir de buscar o errado com o nosso corpo. Não busque o errado com o nosso corpo. Busque a pergunta: corpo, o que você requer nesse momento? Como podemos ter facilidade com isso que você está me mostrando? É nesse espaço que nós deixamos de ser os reféns de toda a intensidade que nós criamos. É nesse espaço que nós começamos a olhar para o corpo e perceber o que ele verdadeiramente deseja e requer de nós. Às vezes ele requer uma mudança de comportamento em relação à carga horária de trabalho, em relação aos momentos que nós nos dedicamos a nosso lazer, a nossa diversão, em relação aos momentos em que estamos convivendo com pessoas que podem ou não ser uma contribuição em nossa vida, e até mesmo as nossas mínimas escolhas. Então, como podemos olhar para tudo isso e ter uma relação diferente com o nosso corpo e nossa mente para não sermos mais os prisioneiros das nossas escolhas? Então, é a partir daí. Como podemos olhar para tudo isso e usar as ferramentas de Axis buscando mudanças em todos esses momentos onde nós somos direcionados a momentos de estresse e buscamos válvulas de escape que muitas vezes estão aí na compulsão, no caso do que nós estamos tratando hoje, da compulsão alimentar. As mudanças em nosso corpo, elas são processadas de diversas formas. E tudo começa a partir dos nossos comandos mentais. Então, vamos usar uma parte dessas ferramentas para perceber como podemos ter facilidade com todas essas dificuldades em nosso dia a dia e trazer leveza para tudo aquilo que nós consideramos dificuldade e não facilidade. Então, o que é o Axis? Axis Consciousness é um programa de transformação de energia. Esse programa de transformação de energia é aquele espaço onde tudo está em movimento e tudo está muito ligado às nossas escolhas. Aí você pode se perguntar, mas está ligado às minhas escolhas? Sim, tudo, a todo momento, nós estamos escolhendo. Mesmo o espaço de não escolher nada é uma escolha. Então, o Axis vai trabalhar com o quê? Com um conjunto de várias ferramentas. E essas ferramentas objetivam o quê? Que possamos olhar para a realidade que nós estamos criando no momento e perceber se ela é uma contribuição ou não, e perceber que nós podemos criar uma realidade que realmente possa contribuir conosco em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, relacionamento, finanças, criação, desenvolvimento, tudo o que você imaginar, você pode estar utilizando essas ferramentas para trazer mudança para a sua vida. E com o nosso corpo não é diferente. Observe a relação com o seu corpo hoje. Observe como você está em relação às suas escolhas de alimentação, em relação às escolhas, em relação ao que você veste, o que você usa, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que contribuem conosco no nosso ambiente de trabalho. O que se requer para ter facilidade com tudo isso? Que escolhas estão disponíveis aí que possamos aí trazer mais facilidade, mais leveza, mais expansão e que possa tornar a vida divertida? Uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes a gente olha a diversão como algo que deve ser reservado para um pequeno momento de nossas vidas. E se nós começássemos a olhar para isso de uma forma diferente? Começássemos a convidar a diversão para estar conosco em todos os momentos. Diversão ao acordarmos, diversão ao levantarmos e estarmos aí olhando para o nosso dia. Uau, mais um dia pela frente. O que eu posso criar aqui hoje?
quando nós começamos a convidar a diversão para estar conosco, há uma mudança muito interessante no nosso sistema de sinapses. O que acontece? Nós tiramos toda aquela pesadez de uau, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, por como eu posso me divertir aqui hoje? Como eu posso me divertir no meu ambiente de trabalho, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos? E não a diversão no sentido de sair de uma forma inconsciente fazendo coisas por aí. Não, divertir pelo simples fato de estarmos vivos, de estarmos conectados com todas as coisas que estão disponíveis na natureza. Então, esse convite, a partir dessas ferramentas, de podermos mudar tudo aquilo que está aí, convidando a alegria, a diversão e as possibilidades de se apresentarem a nós. E um fator muito interessante, né, que o Access nos coloca é a mudança está dentro de nós. Bom, se a mudança está dentro de nós, eu não dependo de ninguém para que as coisas aconteçam. Se a mudança está dentro de nós, nós temos a chave para mudar tudo aquilo que sempre desejamos mudar. O que se requer? Requer que comecemos a estar presentes momento a momento de nossas vidas. Estar presentes e conscientes não significa estar acordado. Estar presente é olhar para todas as coisas e fazer perguntas. Fazer perguntas nos leva a um espaço de mais consciência. Nos leva a um espaço de nos empoderarmos a perceber o que está disponível aí e como tudo o que está disponível pode ser uma contribuição para a nossa leveza no dia a dia. A consciência, ela vai incluir todas as possibilidades sem um julgamento, sem um ponto de vista, sem uma exclusão, mas olhando para aquilo do ponto de vista da escolha. Não é? Se eu fizer essa escolha, isso será uma contribuição em minha vida nesse momento? Se eu me propuser a fazer essa atividade, como será a minha vida no futuro? 5, 10 anos? O que isso vai trazer de contribuição para mim, para as outras pessoas e para o planeta? Percebe que a gente começa a se perceber dentro de um universo de possibilidades e não mais com o ponto de vista do julgamento e da exclusão? É um espaço de despertar para as possibilidades que estão aí e que nós podemos escolher. E escolher é um espaço interessante porque durante quase toda a nossa vida nós fomos direcionados a fazer 1, 2, 3 escolhas. Nunca escolher muito. Então, esse é o momento de olhar para cada uma de nossas escolhas e perceber se ela está realmente contribuindo conosco ou se não mais. E se não mais, ok, gratidão por isso, como eu posso fazer uma outra escolha que possa contribuir comigo neste momento? Quais são as premissas básicas aí em Access Consciousness? Primeiro, que não há certo nem errado. Quando nós olhamos para essa questão, é bastante interessante, não é? Como assim não há certo nem errado? Há apenas um ponto de vista. O que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é errado para você pode não ser errado para mim. E assim com todas as outras pessoas. Tudo parte de um ponto de vista. Então, se eu respeito o ponto de vista do outro, eu já não entro no espaço do atrito de que eu tenho que estar certo e o outro tem que estar errado, de que o outro tem que estar certo e eu tenho que estar errado. Só nessa situação, perceba quanto estresse já é evitado, onde nós não estamos aí brigando por estarmos certo ou estarmos errado. Se nós olharmos para as situações e percebermos, uau, ok, isso é só um ponto de vista. Nós já começamos a abrir espaço para que as outras possibilidades se mostrem e algo mais grandioso esteja presente em nossas vidas. Se nós pararmos de brigar por estar certos ou estar errados, quanto de nossa vida nós ganhamos buscando outra possibilidade? E aí percebam que todos os direcionamentos que esse estresse nos leva, eles deixam de existir. Então, perceba o que você pode criar de diferente. Acesse o saber de todas as coisas e se torne consciente daquilo que verdadeiramente nós somos conscientes. Estar nesse espaço das ferramentas de Access
nos leva a perceber que a vida é muito mais simples, muito mais fácil e muito mais divertida de tudo o que nós já imaginamos ser possível. Então, para todas as situações, faça perguntas. O espaço de fazer perguntas é aquele objetivo, é aquele espaço onde nós não vamos buscar uma resposta. Nós vamos buscar a consciência que aquela pergunta pode nos direcionar. Né? É a partir daí que nós desafiamos os nossos sistemas de crença, os nossos pontos de vista fixos, todos os julgamentos, e podemos trazer à luz onde nós estamos, não escolhendo ter escolha. É interessante que esses espaços onde nós acessamos a nossa escolha, a nossa consciência, para abrir novas possibilidades, eles acontecem de forma muito simples. Nós não precisamos de perguntas complexas para ativar a nossa consciência. Nós simplesmente vamos fazer perguntas e observar o que aparece para nós, sem buscarmos uma rigidez de uma resposta, mas buscar uma possibilidade do que possa surgir. Não é? Vamos pegar alguns exemplos de algumas perguntas que podemos fazer. Estamos aí vivendo uma situação em que devemos fazer uma escolha. E num primeiro momento, a situação se mostra com uma certa dificuldade. Por exemplo, como posso melhorar isso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Como mudo isso? O que mais é possível que eu nunca considerei? Perceba que são perguntas simples que elas vão começar a soltar aquela rigidez e aquela intensidade que nós trouxemos para os nossos corpos, que desencadeiam todo o estresse e toda a compulsão que está por trás, fazendo perguntas. E não busquem uma resposta, não, a resposta é essa. Não, abram-se. Quais as possibilidades que estão aí? O que eu posso receber aqui que eu ainda não percebi? E as perguntas continuam. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se posso, como eu mudo isso? Percebam que essas perguntas no nosso dia a dia, elas parecem bastante soltas, mas quando nós começamos a aplicá-las na prática, ela muda completamente todo o senso de rigidez que nós temos. Eu vivencio essas ferramentas há mais de 3 anos em minha vida e, assim como grande parte da população, eu vivia nesses picos de estresse, nessas buscas de mecanismos de fuga para ter mais facilidade, só que todos esses mecanismos de fuga, eles me levavam a mais intensidade em meu corpo. Adotar essas perguntas no meu dia a dia, ela trouxe uma mudança significativa muito forte. A primeira mudança eu percebi com o meu corpo. Eu percebi que não mais estava funcionando no espaço da rigidez e da intensidade. Eu percebi que eu comecei a funcionar a partir do espaço da possibilidade. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Como seria adotar essas perguntas como um mecanismo de facilidade para tudo aquilo que aparece em sua frente? Das coisas mais simples às mais complexas. Como as grandes ideias podem surgir? Convide-as. Convide-as em seu relacionamento, convide-as em seu ambiente de trabalho. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Como eu mudo essa situação que está aqui à minha frente agora? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quando nós saímos do ponto de buscar o errado, a dificuldade que está ali, nós nos abrimos para as possibilidades. É esse o convite que as ferramentas de Access nos faz, de buscarmos aí o que mais é possível, que nós nunca consideramos. Saia do certo, saia do errado, convide as possibilidades e perceba, a partir do seu saber, o que está disponível ali. O que nós podemos acessar hoje, que sempre esteve ali, mas que nossos olhos não estavam treinados a perceber aquilo. E de modo bastante simples, nós podemos acessar todas essas ferramentas. Verdade, isso é meu. Essa é uma outra ferramenta bastante interessante. Vocês já notaram que muitas vezes nós estamos sendo o efeito de tudo que está à nossa volta?
Nós estamos sendo o efeito dos colegas de trabalho, das pessoas que convivem em nossa casa. Às vezes, nós acabamos sentindo dor, sentindo aflições, sentindo uma série de sensações que vêm a nós e nós olhamos e falamos, uau, mas que estranho, eu não estava com isso. Então, perguntem, percebam, respirem fundo e pergunte, verdade, isso é meu? Quantas sensações de dor nós trazemos para o nosso mundo e aquilo não é nosso? Energeticamente, estamos todos conectados. E quando a gente pergunta, verdade, isso é meu? Nós abrimos um espaço para nos reconhecermos novamente com o nosso corpo e com o nosso ser e perceber aquilo que verdadeiramente é nosso e aquilo que não é. Então, convido você a perceber essa condição em seu corpo. Comece a fazer perguntas, acesse a sua consciência para transformar todos aqueles espaços onde nós não estávamos nos permitindo estar conectados ao nosso corpo e ao nosso ser, mas estarmos nessa grande teia, trazendo pensamentos, sentimentos e emoções de todas as pessoas, independente dos lugares onde elas estão. Desconecte dessa condição. Perceba seu corpo, seu ser, traga leveza para ele e comece a perceber onde você está funcionando energeticamente a partir do outro. Pergunte, verdade, isso é meu? Se não for, simplesmente permita-se soltar toda essa condição de intensidade. Respire fundo, solte diversas vezes. E a partir daí, recobre a sua energia de viver. Libere toda a intensidade simplesmente perguntando, verdade, isso é meu? E solte. A cada respiração, perceba que você vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. E solte tudo o que está prendendo você. Leve e pesado. A ferramenta leve e pesado é bastante interessante. Quantas vezes nós ficamos com aquela sensação de que estamos carregando o mundo em nossas costas? Muitas vezes até usamos a expressão, né? Parece que eu tenho um piano sobre as minhas costas. Então, isso é parte de todas aquelas escolhas que muitas vezes nós fazemos não estando presentes com o nosso dia a dia. É muito simples perceber a diferença de uma coisa leve ou pesada. Eu costumo usar o exemplo de um alimento que nós gostamos. Imagine que você está recebendo uma bandeja, um prato bonito, bem decorado, com aquilo que você gosta. Como o seu corpo reage, não é? Você começa a perceber a salivação, você percebe aquele desejo de consumir aquele produto, não é? E seu corpo se mostra de forma leve, de forma gostosa. Agora imagine um prato de algo que você não gosta, alguma coisa que você repudia. Só de pensar, seu corpo já se contrai, ele tem reações ali que mostra que aquilo não está sendo uma contribuição. Então, isso é uma diferenciação do que é leve para nós e o que é pesado para nós. Agora percebam quantas coisas no dia a dia nós já temos o saber do que vai ser leve e o que vai ser pesado. Mas muitas vezes a gente fala, isso é bobagem da minha cabeça, e não damos atenção. Então, isso é um fator muito interessante. A gente pode perguntar para tudo o que nós vamos fazer. Nós podemos aplicar isso na alimentação, no trabalho, nas nossas escolhas, nos relacionamentos. Como minha vida vai ser hoje? Como será minha vida daqui 5 anos se eu fizer essa escolha? Perceba se fica leve, se expande para você ou se seu corpo contrai. Como seria olhar para a alimentação e perguntar, corpo, é leve nós comermos isso? E perceber de forma presente com cada momento da sua vida. Você recebeu um convite para sair com uma pessoa. Perceba, como vai ser minha vida em 5 anos se eu escolher aceitar esse convite? Como vai ser minha vida no futuro se eu escolher não aceitar esse convite? Comece a perceber porque nós estamos conectados com todas as coisas. E se nós estamos conectados com todas as coisas, nós temos a capacidade de perceber a contribuição que está por trás daquilo. Perceba o seu saber. E se não estiver leve, aprenda a dizer não.
Aprender a dizer não é uma possibilidade incrível de realmente assumirmos o comando de nossas vidas. Quando nós somente sabemos dizer sim para tudo, nós estamos contribuindo realmente com a nossa vida e com o nosso viver? Ou nós estamos convidando o estresse e tudo que vem agregado a ele para matar o nosso corpo dia após dia? Comece a pensar nisso. Use a ferramenta do leve e do pesado e perceba como verdadeiramente você pode equilibrar o seu corpo, equilibrar a sua mente e ter a vida que você verdadeiramente merece. Ter essa vida que você verdadeiramente merece vai permitir que você seja a contribuição que verdadeiramente é. Interessante ponto de vista. No comecinho, nós começamos a falar que não há certo nem errado, há apenas pontos de vista. E quando nós olhamos para esses pontos de vista sem levar a intensidade para eles, sem levar a necessidade de estarmos certos ou errados, nós tiramos todo o peso e todo o estresse que advém dali. E comece a observar. Né? Um exemplo em que nós temos aí, de um lado, uma pessoa olhando o 6, escrito no chão, por exemplo. Ela vê um 6, a pessoa do lado oposto vê um 9. Então, se um diz que vê o 6, o outro diz que vê um 9, qual deles tem a razão? Nenhum. Cada um tem a perspectiva a partir do seu ponto de vista. E com todas as coisas na nossa vida, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas vivências, cada um tem os seus pontos de vista, as suas bagagens. Nós vamos discutir e criar animosidade, criar estresse, criar situações desagradáveis para colocar o meu ponto de vista em relação ao outro, julgar o outro certo, julgar o outro errado. O que isso cria? Isso cria apenas intensidade em nossas vidas. Como seria olhar para tudo isso e falar, ok, é só um ponto de vista diferente do meu. Eu não preciso me alinhar, concordar, resistir ou reagir, mas simplesmente reconhecer que é só um ponto de vista. E fazer perguntas. Que contribuição isso pode ser na minha vida agora? Como eu posso criar, além da possibilidade que está disponível aqui agora? Não é se tornar apático a todas as situações, mas é perceber como eu posso criar, além disso que está aparecendo aqui agora? Como eu posso ser uma contribuição, além disso que se mostra aqui agora? Esse espaço de expansão e criação é o que vai nos permitir não estar mais sob o efeito de todas as armadilhas que existem por aí, que vão gerar o desequilíbrio em nossos corpos e o consequente adoecimento após o desequilíbrio energético. Então, estar nessa energia de transformação é algo que requer uma dedicação. Então comece a olhar todos aqueles espaços onde nós reagimos com raiva, com medo, com acusação, com vergonha, com exclusão. Comece a olhar para tudo isso com o olhar da pergunta, com o olhar do interessante ponto de vista. Nesse espaço, nós começamos a perceber que se nós não nos alinharmos e concordarmos no sentido de levar para casa, se nós não reagirmos e nem resistirmos àquilo, a vida vai se tornar muito mais leve, muito mais fácil. E perceber que tudo é apenas um interessante ponto de vista. Que contribuição isso pode ser em minha vida agora? O que eu posso ser e fazer diferente que vai me trazer facilidade com isso? Comecem a escolher a facilidade e não mais a dificuldade. Comecem a convidar a leveza e não mais a pesadez para estar com vocês em todos os momentos. Percebe que nós não abrimos a porta para que o estresse e a compulsão estejam conosco? E como vai ficar os nossos corpos a partir desse espaço de leveza? A mudança é tão significante que ela começa a aparecer instantaneamente. A partir de um momento em que nós desistimos de entrar num questionamento de briga por um ponto de vista, outras possibilidades se abrem. E aí a grandiosidade da vida está presente nas coisas mínimas, onde nós não estávamos abertos a perceber antes. Então, vamos lá. É apenas um interessante ponto de vista. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um ponto de vista, eu não ganho dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Essa é uma fala muito comum que nós costumamos ver em diversas situações.
Se eu, por exemplo, aceitar e concordar, eu posso dizer, bom, sim, é verdade, eu também não. Hum? Se eu reagir ou resistir, eu posso dizer, ah, você gasta demais, você gasta muito mais do que ganha. Eu não sei o que há com você, eu tenho dinheiro suficiente. Percebam que em todas essas falas nós estamos consolidando o ponto de vista do outro, tanto em nós quanto nele próprio. Por quê? Porque nós estamos alimentando uma discussão que vai pegar e vai fazer o quê? Vai colocar em choque pontos de vistas. E o que isso cria? Percebam quais histórias nós estamos contando, reproduzindo, reagindo, resistindo, que estão nos mantendo presos a esse ciclo de criar mais estresse em nossa vida. E se nós olharmos para tudo isso e percebermos, interessante ponto de vista, isso é só um ponto de vista. Como podemos mudar isso? Percebe que só essa pergunta, como podemos mudar isso, sem buscar uma resposta, já começa a quebrar energeticamente o padrão de funcionamento de convite para o estresse em nossa vida? Agora imagine você funcionando todos os dias da sua vida a partir dessas perguntas simples. Comece a perceber. Anote-as em um caderno. Coloque aí em sua escrivaninha, coloque sobre sua mesa de trabalho e comece a praticá-las. Observe no final de um dia de trabalho como você começou a perceber que o seu ambiente ficou diferente. Como você começou a perceber que seu corpo ficou diferente. Você teve mais leveza, mais facilidade ou você terminou o seu dia com a rigidez de um dia de trabalho? Comece a praticar todas essas condições a partir de um espaço de permissão. O que é estar nesse espaço de permissão? É olhar para todas as coisas como uma pedra no rio. Não deixe que a correnteza carregue você com os pontos de vista. Permita que eles simplesmente passem, que eles simplesmente possam ir embora, sem levar você junto. Quando nós estamos nesse espaço de interessante ponto de vista, como eu posso mudar isso? Nós somos exatamente essa energia de transformação. Nós deixamos de ser a energia do efeito, da solidez e do estresse que tudo isso causa, para estarmos conectados com as possibilidades que podem estar disponíveis ali. Então pratique. Interessante ponto de vista, isso é só um ponto de vista. Como eu posso mudar isso? Quais as outras possibilidades que estão disponíveis aí que eu ainda não percebi? O que mais está disponível? Como eu mudo isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Nesse espaço, nós vamos ter mudanças tão significativas em nossa vida, em nosso viver, que nunca mais nós vamos estar nesse espaço de consolidar o ponto de vista do outro em nosso universo e também de criar barreiras, de criar separação, julgamento e exclusão. Perceba o que podemos criar, o que podemos ser juntos para nos liberarmos aí do trauma, do drama, de toda a chateação, perturbação, intriga. O nosso corpo, quando ele desiste de estar certo nesses mínimos pontos que não são contribuição, quantas descargas, quantas sinapses deixam de acontecer no sentido de intensificar os fatores criadores do estresse em nossa vida? Percebam quais escolhas estamos fazendo em nosso dia a dia que estão gerando toda a contração em nosso corpo. Quais escolhas que estão nos levando para esse pico de rigidez que vai culminar nas mudanças físicas, químicas, emocionais que vão nos direcionar para a compulsão? É esse convite que nós podemos fazer a partir das ferramentas de Access Consciousness. Perceba como está a sua mente nesse momento. Quais são os pensamentos que estão permeando a sua mente agora? Como seria olhar para tudo isso e perceber, bom, o que eu posso ser e fazer diferente aqui para criar uma possibilidade diferente em relação aos pensamentos, sentimentos e emoções que estão trazendo rigidez para o meu corpo? Agora eu convido vocês para um rápido exercício. Fechem seus olhos e respire profundamente. Perceba quais são os pensamentos, sentimentos e emoções
que ao invés de trazerem leveza, trazem contração para o seu universo. Observe todos eles. Imagine que eles são pequenos cubinhos que estão em sua mente, como se fossem aqueles arquivos de computador que nós mandamos para a lixeira. Agora vamos imaginar que cada um deles possa estar saindo da sua mente agora e simplesmente se desconectando de você, um a um. Esses pensamentos vão saindo da sua mente e vão liberando espaço para que você possa ter tranquilidade, para que você possa ter facilidade. Acompanhe o ritmo da sua respiração. A cada inspiração, você se conecta a esses pensamentos e a cada expiração, esses pensamentos saem da sua mente e se fragmentam ao se desconectarem do seu corpo. Um a um, permita que todos eles saiam. Mais, mais, mais. E agora você respira profundamente e percebe que a sua mente está totalmente leve. E agora você pode perguntar: o que eu posso ser e fazer de diferente para trazer a leveza, a alegria e a diversão e criar uma vida de facilidade, momento a momento em minha vida? Respire profundamente e esteja nessa energia de convite. Esvazie sua mente sempre que você perceber que o que está nela está trazendo rigidez ao seu corpo. Esvazie sua mente e convide a alegria e a diversão para criar algo mais grandioso para a sua vida. Esvazie a sua mente sempre que perceber que seu corpo está falando com você a partir da dor, a partir da intensidade. Convide seu corpo, o que podemos ser e fazer diferente aqui? É a partir desse espaço que nós começamos a estar em comunhão com o nosso corpo, com o nosso ser, e não mais sermos o convite para o estresse. Como podemos acessar essa leveza do corpo e do nosso ser? Bom, vimos aí diversas ferramentas ao longo do nosso bate-papo e podemos aí incorporar algumas coisas adicionais. Organize seu tempo e sua rotina. Perceba qual o horário que você se levanta, quais são as suas ações ao longo do dia. Organize, informe aí de um roteiro. Não é um roteiro rígido, mas é uma organização. Não é? Quais são as minhas principais atividades aqui? Reserve um tempo para você. Reserve um tempo para fazer aquilo que você gosta, independente do que seja. Pode ser ler um livro, assistir um programa, pode ser desenhar, pintar, cantar. Perceba o que você gosta de fazer e incorpore isso à sua rotina. Nós precisamos desses momentos dedicados a nós para que a vida tenha mais leveza, mais facilidade. Reserve um tempo para organizar a sua rotina e perceber o que mais é possível. Como eu posso me divertir aqui dentro dessa minha rotina? Limpe tudo o que é seu, física e energeticamente. Comece pelos seus armários, pelas suas gavetas, pelas suas coisas, pelas suas anotações. Você pode perguntar: se eu manter isso ainda é uma contribuição em minha vida? Se você perceber que é leve, mantenha. Se você perceber que não, que fica pesado, você pode doar, descartar, dar a outra pessoa que possa ser útil. Comece a ter facilidade com essas ferramentas nos mínimos momentos de sua vida. E a organização de nossas coisas física, emocional e energeticamente traz uma mudança significativa. Olhe para suas finanças e pergunte: o que elas requerem de mudança? O que elas requerem que você possa incorporar ou que necessitam aí que ela possa ser mudada? Percebam todas essas questões e, a partir do espaço da pergunta, comece a perceber. Por exemplo, essa despesa ainda é uma contribuição aqui? Muitas vezes nós pagamos coisas que não temos noção. E perguntar se aquela despesa é uma contribuição é algo que vai fazer você perceber onde pode ser mexido em suas coisas de forma a trazer possibilidade para criar mais e não menos. Que outras oportunidades estão disponíveis aqui que eu ainda não considerei? Como posso criar novas fontes de dinheiro em minha vida
que jamais imaginei serem possíveis. Eu fiz essa pergunta há cerca de 3 anos e meio atrás e eu me surpreendi. Eu imaginava que a minha fonte de renda viria somente da minha formação inicial, da minha formação acadêmica. E fazer essa pergunta começou a abrir tantas possibilidades que eu olhei e falei, uau, que interessante, tinham coisas aqui que eu jamais imaginei que eu poderia me divertir tanto e criar possibilidades financeiras de onde jamais imaginaria ser possíveis. Então, como seria? Como eu posso me recriar hoje com total facilidade? Como nós podemos olhar para todas as condições, todas as possibilidades que estão aqui e receber a partir delas? Então, comece a praticar o espaço da pergunta. Pratique também a gratidão. Pelo que você é grato hoje? Pratique a gratidão por estar vivo, pelo seu corpo, por tudo que você tem, mesmo por aquelas coisas que nós percebemos que elas são dificuldade. E essas coisas que estão se apresentando a nós como dificuldade, nós também devemos ser gratos por elas. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Nessa questão, nós voltamos para o que vimos alguns instantes atrás e se nós não resistimos nem reagimos àquilo que num primeiro momento nos parece uma dificuldade, nós podemos receber o que está por trás de tudo aquilo que nós julgamos não ser uma contribuição. Olhe para essa dificuldade, gratidão. Como eu mudo isso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Observe que quando nós tiramos a intensidade e o estresse que nós estamos colocando por trás daquilo, nós podemos ver qual é a contribuição que está ali e podemos virar a chave. Então perceba, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Não busque uma resposta, busque a consciência que está por trás daquilo. E comece a mudar a chave, a partir do espaço da pergunta. E gratidão por todas as coisas, sem pedir algo em troca. Gratidão simplesmente pelo fato de existir. Gratidão por você, pela sua vida, pelas pessoas que estão à sua volta. Gratidão por cada coisa que se apresenta a você. E gratidão por aquelas também que ainda não estiveram disponíveis até você. Como você pode recebê-las com total facilidade? E pratique o mantra do Access também. Isso é muito interessante. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pensando em glória como a exuberância e a abundância da vida. Comece a se permitir acordar pela manhã e dizer: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ao longo do dia, repita também. E antes de dormir, tome ele como uma possibilidade de uma noite de descanso tranquila. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Perceba que quando nós pegamos esses 2 momentos do nosso dia, o acordar e o ir dormir, com algo grandioso, quais são as mensagens que nós estamos deixando em nosso cérebro? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Experimente trocar as vibrações normais que nós temos no nosso dia a dia por algo que possa trazer a grandiosidade da vida para nós. E esteja conectado a essa energia. Permita-se simplesmente observar a vida e receber dela. Receber todas as possibilidades e funcionar a partir do espaço da pergunta. O que se requer aqui? O que mais está disponível aqui que eu ainda não considerei? Como eu mudo isso? Quais são as ações que eu posso adotar aqui que vai trazer um resultado mais grandioso? Quando nós funcionamos a partir do espaço da pergunta e estamos abertos a todas as possibilidades, nós não somos mais o convite para o estresse. Nós não somos mais o convite para o desequilíbrio e nem para todas as consequências que advêm a partir delas. Se você está vivendo hoje um momento de compulsão, um momento de estresse, olhe para tudo isso e comece a perguntar: como eu mudo isso? O que mais está disponível aí que eu ainda não considerei? O que se requer para que eu faça uma nova escolha? Quais são as outras escolhas que estão disponíveis que eu ainda não considerei? Se tiver dificuldade num primeiro momento, ok, faça um pequeno folheto e coloque aí destacado. Coloque na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na frente do seu computador.
Coloque em pontos estratégicos onde você vai estar várias vezes. E repita essa pergunta ao longo de todo o dia. Repita esses conjuntos de perguntas e observe como sua vida vai mudar. Tenha em mãos essas perguntas, acesse o seu saber e permita-se não mais ficar no duelo de se alinhar, concordar, resistir, reagir, comprar histórias ou duelar em relação a elas. Faça perguntas: se eu fizer essa escolha, como será a minha vida no futuro? O que eu posso ser e fazer diferente para ter leveza com o meu corpo, para ter facilidade com o meu corpo, para ter facilidade com as minhas escolhas? É a partir desse espaço em que nós vamos olhar para todas as situações que nos levam ao estresse e vamos olhar para ela e permitir que não mais possamos fazer parte das tristes estimativas que existem aí mundialmente. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, como seria convidar a saúde para estar com você? Para que você tenha leveza em todas as suas escolhas e para que você possa se divertir estando aqui nesse planeta. Então, fica o convite para vocês. Né? Deixo o meu contato disponível no WhatsApp, Facebook, Instagram, pelo YouTube também. E espero revê-los em breve aí em um de nossos encontros presenciais ou online. E será um prazer tratarmos aí desses diversos temas e falarmos um pouco mais sobre as ferramentas de Access Consciousness. Gratidão a todos, queridos, e até breve.